Muita alegria, desejo cumprimentar os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Aleluia. Eu ainda não anunciei os nossos materiais, irmãos. Os irmãos querendo adquirir, pastor Gilson Ribeiro está aí com o material. Quer ser feliz? Eu tenho plano. R$3 esses livretinhos. E é muito importante vocês estarem adquirindo. O jornal também está lá na mesa ali logo atrás, R$3 também. Subsídio aqui para o professor, as obras da carne e o fruto do Espírito. Para você, professor, para os irmãos que querem aprofundar, navegar mais nas profundezas a respeito do conhecimento do fruto do Espírito Santo e as obras da carne, você não pode deixar de adquirir. R$23, mas hoje excepcionalmente R$20 os irmãos poderão estar levando este material. Nós também temos 32 títulos de DVDs de nossas mensagens. Os irmãos querendo adquirir, nós temos ali, que eu tenho aqui em mãos, Sinais da Sua Vinda, volume 1. Eu tenho Sinais da Sua Vinda, volume 1, volume 2, volume 3, até o volume de número 8. Em termos de escatologia, é uma das mais completas hoje no Brasil. Os irmãos querendo adquirir, será uma benção. O cerco de Senaqueribe, acho que eu, único no Brasil, que já pregou sobre o cerco de Senaqueribe nos Salmos 46, 47 e 48, que é uma trilogia de ação de graça pelo livramento ali do cerco de Senaqueribe. Os irmãos querendo também adquirir. Foi os salmos, inclusive, que o pastor e a sua digníssima esposa lá em Lago da Pedra estava recitando quando nós estávamos ali na casa da prefeita Maura Jorge. Então, os irmãos querendo adquirir, será uma bênção para a sua vida. São 32 temas de DVDs, de mensagens. Os irmãos querendo adquirir, será uma bênção para a sua vida e para nós darmos continuidade também no nosso ministério. Sem perca de tempo, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, abra, por favor, a sua Bíblia em Ageu, livro do profeta menor, Ageu, no capítulo de número 2, por bondade, aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, se colocar sobre os vossos pés, será uma benção. Livro do profeta menor, profeta Ageu. Quando eu falo profeta menor, eu não estou aqui fazendo um qualificativo de desprezo ou tampouco de menosprezo, não, é tão somente no nosso termo teológico, simplesmente por causa da extensão do livro. Isaías, Ezequiel, Jeremias são profetas maiores, não por causa da extensão do seu ministério, mas tão somente pelo tamanho do livro. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Os irmãos encontraram? Digam amém. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Aleluia. Oremos. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, semelhantemente a todas as vezes que assumo essa tribuna para ministrar a palavra que é tua, Senhor, não é minha, não é nossa, não é do homem, mas é do céu. Eu quero crer, ó Deus, que o teu Espírito Santo vai estar nos conduzindo em um ápice espiritual, de tal forma que todos nós
venhamos entender, venhamos compreender aquilo que tu tens para nos entregar na noite deste dia. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-me como instrumento, canal de bênção para transmitir a tua palavra ao teu povo na noite deste dia, em nome de Jesus. Amém. Tomai assento, tomai assento. Aleluia. Fá maior, deixa eu ver se é Fá. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada te honrou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mais uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, vez, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, ambos se apontam em mim, e gostarão perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, vez, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, ambos se apontam em mim, e gostarão perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, modo de agir, e ao sentir que nada te honrou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mais uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, vez, e pouco mais. Uma vez, outra vez, vai em frente, vez, e pouco mais. Quem sabe hoje aqui, ambos se apontam em mim, e gostarão perfeita paz. Uma vez, outra vez, pouco mais, pouco mais. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende por que a luta vem, os obstáculos vêm, mas o crente, ele é, por característica peculiar, um otimista, que nunca desiste. E por que ele tem o otimismo? Porque ele tem a esperança. E a
esperança, um dia ela morreu, há tantos mil anos atrás, mas ao terceiro dia, essa esperança ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso o crente sempre tem a esperança. Diz que a esperança é a última que morre, mas para o crente essa esperança está sempre viva, porque Cristo é eterno. Aleluia! Uma vez, outra vez, quantas vezes for preciso, levanta, sacode a poeira, Cristo lhe dará a vitória. Amém, meus queridos? O texto aonde nós lemos, meus amados e queridos irmãos, ele vai estar falando de um encorajamento. Mas para entendermos um pouco dessa história, anos antes, Israel havia se corrompido. Em vez de adorar a Deus Jeová, estavam adorando a Baal, estavam adorando a Baalins, estavam adorando deuses de outras nações. De tal forma que o Senhor Deus Jeová, Ele agora permite que os caldeus venham e destrua a cidade de Jerusalém. Passou como que um trator, saqueou todo o distrito, saqueou o templo, destruiu os muros, destruiu as portas, queimou o templo, queimou toda a cidade em 21 dias de chama, destruiu quase por completo, de tal forma que as virgens foram estrupadas. Os jovens guerreiros, varonis e valentes foram castrados. A cidade agora desolada. Israel, desde quando o Senhor Deus Jeová estivera com eles, nunca havia perdido a sua identidade, nunca havia deixado o privilégio de ser uma nação. Agora vem o exército babilônico e leva toda aquela grande multidão, deixa apenas os mais pobrezinhos, os mais miseráveis, para lavourar a terra e depois pagar tributo para os babilônicos. 50 anos depois, perceba que Deus levanta um homem. Este homem era Neemias, filho proeminente de um homem chamado Haqueles. E Neemias, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. O Espírito Santo o conduzia de tal forma que ele achou graça diante dos caldeus. E nós vamos observar lá em Neemias, no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, que agora ele sobre a regência da batuta agora de um ofício muito importante. Ele é levado à condição de copeiro do rei. Ser copeiro do rei era um privilégio sobremodo grandioso, porque elevava-se à condição de um alto oficial, e ficava vários soldados, às vezes 50 soldados, divididos em turnos, tomando de conta unicamente do copeiro do rei, porque tamanha era a responsabilidade, porque o pai de Xerxes já havia sido morto anteriormente por uma cortesã envenenada. Então quem trabalhava ali no entorno do palácio, e sobremodo quem servia à mesa, era sobremodo vigiado, e que tinha que ser da mais absoluta confiança. E Neemias achou graça diante do rei, e agora ele, levantado da parte do Senhor, ele estava bem, mas ouvindo notícia de que a assolação do seu povo era tremenda, 50 anos já se passaram, e agora ele, tomado de íntima compaixão, sabendo que o seu povo estava padecendo grande dor, padecendo grande assolação, ele se move
E o interessante é que a gente percebe a empatia que esse homem tinha, porque ao saber disso, ele vai para o seu quarto, ele vai orar, ele vai se lamentar. Observe que quando ele recebe o impacto da notícia, ele ficou triste, sinal que ele se preocupava com o seu povo. Depois ele se pôs a chorar. Não é pecado quando você receber uma notícia, reflita. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso lamentar, lamente-se. Mas não fique neste sentimento de autocomiseração, porque depois que Neemias jejuou, ficou triste, ficou impactado, refletiu, depois ele resolveu tomar uma atitude. As atitudes são determinantes em nossa vida, por quê? As atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida, de tal forma que as atitudes são determinantes. Através das atitudes que eu tomo hoje, vai revelar o que eu serei lá no futuro, de tal forma que eu não mudo o meu passado, porque já passou. E eu falei aqui ontem que o tempo passado não volta, o que volta é a vontade, a saudade de voltar no tempo, lá no passado, e consertar algumas coisas que ficaram erradas. Mas se eu não posso mudar o meu passado, eu posso influenciar quantitativamente e qualitativamente o meu futuro, através da minha atitude, através da minha ação, no tempo presente. Eu vou influenciar o meu futuro lá na frente. Ele não ficou se lamentando depois de chorar, prantear, se lamentar. Ele resolve tomar uma atitude, e ele ora. E nós vamos observar que no capítulo de número 2, nós vamos observar que sucedeu, pois que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, eu peguei o vinho, pus diante do rei, tomei primeiro e depois dei a ele, e ele bebeu. E ele diz: eu nunca estivera triste na presença do rei. Eu nunca estivera triste na presença do rei. Só que no capítulo 2, do verso 2, nós vamos observar que o rei diz: eis que eu percebo que o teu semblante estás triste, e tu não estás doente, Neemias. Isso nada mais é do que uma grande amargura no teu coração. Me fales o que está se passando contigo. Olhe para cá. Aqui nós vamos revelar algo muito importante, porque o rei se preocupava com Neemias. E para um rei se preocupar com o serviçal, tinha que ser muito querido, tinha que ser alguém da mais absoluta confiança. Ele tinha como teu filho. Ele se preocupa com Neemias. E o interessante é que a palavra de Neemias diz: eu nunca estivera triste diante do rei. Eu nunca estivera triste diante do rei. Eu lhe pergunto, como é o seu comportamento fora da igreja? Como é a sua atitude lá no seu trabalho? Você é uma pessoa simpática? Ou você é uma pessoa empática? Ou você é uma pessoa antipática? Me diga, por favor, porque Neemias, ele era simpático e ele era muito empático. Simpático porque ele estava sempre alegre, sempre disposto a dar um aperto de mão, um abraço, um sorriso sincero. E ele era empático, porque a empatia fala da arte de se colocar no lugar do outro, perceber a dor do outro, sentir o que o outro está sentindo. Isso é tão verdade que ele sentiu a dor do seu povo, estando no palácio, sendo um homem proeminente. Mas ele se preocupou, sinal que ele tinha empatia. Mas o que acontece é que muitos de nós não temos simpatia, não temos nem empatia, mas nós somos antipáticos. Antipáticos. Sabe o que é o cidadão antipático? É aquele emburrado, enfesado. Aprenda uma coisa aqui:
Não é o que eu estou dizendo, não. Olha lá no dicionário para ver o que é emburrado. É uma pessoa cheia de burrice. O que é uma pessoa enfesada? Pode olhar lá no dicionário. É uma pessoa cheia de fezes. Fede, irmão. Enfesado é cheio de fezes. Pode olhar no dicionário, não sou eu que estou falando, não. É cheio de fezes. Não esqueça disso, não. Melhore a sua forma de lidar com as pessoas. Observe que nunca ele estivera triste. Agora eu quero lhe perguntar: como que é a sua vida? Como que é o seu tratamento seu com as pessoas que lhe cercam lá no seu trabalho? Será que você está agindo de maneira com que as pessoas percebam que tem a luz de Cristo na sua vida? Mas como é? Você vive emburrado, enfesado lá no seu trabalho, você murmura do seu pastor, você murmura da igreja. As pessoas nem querem vir para a igreja, porque tu passa o dia falando mal da igreja, fala mal dos seus irmãos. Quem é que vai querer vir para essa igreja? Você é antipático. Quando as pessoas veem você, já diz lá, vem um linguarudo. As pessoas até torcem que você adoeça por lá e passe um dia sem tu ir no trabalho, porque é a tua tribulação. Deus lhe chamou para ser sombra, refrigério na vida do seu irmão, e você está sendo pedra de tropeço, está atrapalhando a comunhão das pessoas no meio da igreja. Oh, aleluia! Não seja antipático. Pare de ficar com essa cara amarrada. Cara amarrada não é sinal de santidade, não, meu irmão. Seja simpático. Neemias nunca estivera triste na presença do rei. Como é que tu fica o dia inteiro murmurando, se lamentando? No dia que você adoecer lá no seu trabalho, ninguém vai saber que tu está doente, porque a vida inteira tu vive com a cara amarrada, a vida inteira tu está com a cara ruim. No dia que tu adoecer, ninguém nem vai saber. Alguém vai dizer, mas vai estar diferente. Não, não está não, é o jeito dele normal, é assim mesmo, a vida inteira. Você adoece e morre e ninguém sabe que tu estava doente, porque a tua casa era doente, amarrada, antipático. Faça uma atitude. Faça o seguinte: procure ser uma pessoa mais amável no seu trabalho. Procure ser um funcionário exemplar. Procure e faça isso, ser uma pessoa lascívia lá no seu trabalho, de exemplo. Procure ser uma pessoa prestativa, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que se relaciona bem. Perceba que no dia que você tiver uma dificuldade, no dia que você estiver padecendo uma dificuldade, todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Aquele irmão está passando por alguma dificuldade. Vamos ajudar ele, porque ele está sempre alegre, ele está sempre elevando a nossa moral, ele está sempre nos dando uma palavra de incentivo. Ele não é um coitadinho, não, é alguém que sempre esteve do nosso lado. Vamos lá estender as mãos para ele, porque algo está diferente. O rei disse: algo está diferente com você, Neemias. Oh, aleluia. Os irmãos estão entendendo? Eu estou me fazendo entender? Eu estou me fazendo entender? Aleluia. Olha para cá. Neemias agora, 50 anos depois, ele resolve agora com carta regressar para reedificar os muros, levantar as portas, levantar aquela cidade, e regressaram com ele mais de 50.000 homens e mulheres. Voltaram ali para repatriar aquele lugar. Agora perceba que aqueles que ficaram lá, samaritanos, aquele grupo, não viram, principalmente Sanballat, não viram com bons olhos, não acharam bom, e começaram a armar ciladas, começaram a dificultar. Isso é tão verdade que demorou-se 20 anos para a construção do templo ainda. Os muros foram levantados logo, as portas também, mas Neemias nunca parou. Nunca ele se deixou parar por causa dos impedimentos, por causa dos sambalates na vida dele, pastor Gilson. Ele nunca parou. O que eu quero
isso, qual foi a resposta de Neemias? Quando muitos queriam pará-lo, quando muitos queriam cessar o trabalho dele, ele estava aqui preparado para a guerra. Com uma mão ele trabalhava com a colher ali de pedreiro, vamos entender assim, a outra ele estava pegando a arma. E alguém dizia, mas vamos parar, tem que parar. Ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e por isso eu não posso parar. Se alguém quiser parar você diz, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Aquilo que você está fazendo não é pequeno, porque a obra do Senhor ela é grande, a obra é imensa. Você não pode parar, a calúnia não pode parar você, a cilada não pode parar você. Mas estou falando isso do meu ministério, estou falando que o meu ministério acabou, que a minha vida acabou, que eu não tenho direito de estar fazendo isso ou aquilo, que eu não tenho direito de estar nadando na bênção. Eu quero dizer uma coisa para você, não pare pelo caminho, porque essa vida é comparada com um grande deserto. Se você parar, você morre. Vira para o lado do seu irmão e diga assim para ele, não pare. Diga aí para ele, não pare. O Espírito de Deus me manda dizer aqui nesta noite, porque alguém estava pensando em parar. E o Espírito de Deus diga, não pare, não pare, não pare, porque no final do caminho tem um céu lindo e maravilhoso. É por isso que eu e você escolhemos ser honesto, porque no final do caminho dessa trajetória tem um céu lindo e maravilhoso preparado para mim e para você, uma cidade que emana leite, mel. Por isso não pare. Oh, aleluia. Tu estás fazendo uma grande obra e por isso você não pode parar. Entenda uma coisa, você não é fruto daquilo que estão falando de você, você é fruto daquilo que Deus diz que você é. Jeremias diz da seguinte forma no capítulo de número 1, verso número 5, Deus dizendo, eu, antes que tu foste formado, eu já te conhecia, e antes que tu saíste a madre da tua mãe, eu te santifiquei como profeta às nações. Ninguém pode parar o teu ministério. Quantos estão entendendo? Oh, deixa eu ver. Ninguém pode parar o teu ministério. Ele continuou, ele não parou. Os opositores não precisam acreditar em você, pastor Gilson. Os opositores não precisam acreditar na minha vitória. A minha vitória independe do que os outros estão falando, do que estão achando diante de mim. Ninguém te conhece melhor do que Deus, e Deus já determinou a tua bênção e a tua vitória. Aleluia, levante a sua mão. Levante a sua mão, diga algo para Deus nesta noite. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu vou continuar. Eu não posso parar. Oh, aleluia. Ele me andou lá e chequei, decando. Oh, estou sentindo algo gostoso da parte de Deus aqui nesta noite. Receba o nome do Senhor Jesus. Receba, para caminhar um pouquinho mais, porque eu não tenho tempo para me deter aqui. Aí agora, já o tempo erigido, 20 anos depois, Deus agora, através do profeta Ageu, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel. Ouve agora Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Fala agora a todo o povo, quem dentre vós que viu esta casa na sua primeira glória, como a vedes agora, é como nada comparada com aquela. Oh, aleluia. Aleluia, tem gente que está vivendo do passado como que no museu. Eu era assim, eu antes fazia assim. Você é Deus, Deus é Deus do presente, Ele é Deus do passado, e Ele é Deus do seu futuro. Ele é Deus do seu futuro.
por quê? Eles estavam lembrando lá do passado. Eles se reportaram naquela época em que os seus pais, já os anciões, os lembravam e diziam: olha, eu estou vendo agora o templo, e ele é muito simples, ele é muito modesto, e começou a contaminar. E é por isso que Deus levanta agora o profeta Ageu, porque esses anciões estavam lembrando lá de Crônicas, e foi realmente lindo. Se você for olhar e observar em 2 Crônicas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 14, ali é a apoteose da glória do Senhor para o povo, quando ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Eles esqueceram desta palavra, eles estavam apenas se preocupando com o templo. Mas o que é mais importante não é a suntuosidade do templo, não é a magnificência do templo. O que é mais importante é que no templo tem a glória do Senhor, tem a presença de Cristo, tenha Deus conosco. Se você observou o Ageu, ele faz 3 promessas condicionais, e para cada uma da promessa ele faz uma condição, porque as promessas de Deus, em sua maioria, 98% são condicionais. E ele diz: se você fizer da sua parte, Deus, eu estarei convosco, o meu Espírito vai habitar no meio de vós. E ele agora pega e diz, lá no verso 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa. Ali estava falando da presença de Jesus quando ele entra no suntuoso templo agora de Herodes. A glória do Senhor foi maior, porque Jesus estava dentro dela. A glória de Deus na nossa vida nunca pode ser apartada de nós. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na tua vida. Porque o que foi mais importante, porque lá nesse mesmo dia também, no 21º do mês, do 7º mês, eles estavam reunidos naquela grandiosa festa, a festa memorável da Páscoa, do tabernáculo, do pão e dos pães ázimos. Mataram 120.000 ovelhas, 25.000 bois, 15 dias de festa para a inauguração do grandioso, suntuoso templo de Salomão. Mais de 120.000 pessoas trabalharam na edificação daquele grandioso e suntuoso templo. E Davi, ele fez tal como o seu pai orientou, ou Salomão fez tal como Davi, seu pai, o orientou, conforme a planta. Nesse dia também ele faz uma chave e cria um ofício, o ofício de mordomo. Ele cria uma chave que é a chave de Davi. Depois nós vamos observar que ela se estende até o rei Jotão. Mas nós vamos observar também que Isaías, no capítulo 22, verso 22 era citada, mas em Apocalipse também, no capítulo de número 3, o verso de número 7 e 8 também é citada sobre a chave de Davi. Ali Salomão, ele, para honrar a Davi, ele coloca agora a chave de Davi, que abre todas as portas do palácio, dos tesouros reais. A chave de Davi abre todas as portas. Jesus agora está com essa porta para abrir com essa chave para abrir todas as portas na nossa vida. Nenhuma porta se fechará diante de ti, porque Jesus está com a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Mas o mais importante, os anciões esqueceram, não era a suntuosidade do templo, não era nada disso. Porque nós vamos observar que enquanto faziam-se todos os preparativos, a nuvem não veio. Mas quando a tribo de Levi começa a cantar, houve um mistério. Quem estava regendo o grande coral naquele dia era o sumo sacerdote Asaf, com seus 62 anos de idade. Já estava proibido de oficiar no templo como sumo sacerdote, porque um sumo sacerdote só poderia oficiar dos 42 anos, no máximo aos 45. Mas um dia ele recebeu uma promessa do próprio Davi, que ele estaria no momento em que estivesse sendo edificado
está quase todo construído. E ele olhava, e ele batia no peito. Ele se lembrava no dia em que Davi estava trazendo a arca, que havia sido presa durante muito tempo pelos filisteus, e agora ele trazendo a arca, que representava a presença de Deus. Ele estava tão alegre, ele estava tão emocionado, feliz. A sua alegria era tanta que ele não podia se suster. Ele começou prematuramente a dançar, a se alegrar, e ele vinha pulando, ele vinha dançando na presença, dançando no Espírito. Algumas pessoas se escandalizaram. A sua mulher lá de cima da torre, ela olha e se escandaliza e se envergonha do seu próprio marido, dizendo: lá vem um doido, eu não acredito que aquilo é Davi. E Davi vinha fazendo isso sozinho. Mas Asaf, com 12 anos de idade, ele pegou e, tomado pelo Espírito Santo de Deus, aquele levita, ele pega agora na mão de Davi, e os dois começam agora a pular, a salmodiar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. A glória do Senhor invadiu aquele local. Eles se abraçaram, e Davi fez essa promessa para Asaf. Mas Asaf já estava velho, ele estava com a sua batuta já parada, a sua estola sacerdotal estava lá jogada no campo. Mas chegou o dia que a comitiva real trazia-lhe uma carta. Nesta carta havia o selo com o anel do rei, e como que dizendo: vem agora, Asaf, tu não tens mais idade, mas Deus te escolheu. Davi lhe prometeu. Tu podia até estar triste, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Quando Deus quer te abençoar, Ele quebra o protocolo, Ele passa por cima. Não existe maneira de parar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Quem crê e acredita, levante a sua mão e adore, adore, adore o nome do Senhor. Então adore ao nome do Senhor. Glorifique o Espírito de Deus. Começou a soprar, e diz que uma nuvem veio por cima do templo, e diz que essa nuvem invadiu o templo. Quando os levitas estavam a cantar, quando é levantada a batuta e Asaf está tocando, diz que a tribo de Levi não pôde fazer mais nada. Os joelhos deles começaram a tremer. A glória do Senhor invadiu o templo, e eles começaram a tremer, caíram por terra, prostrados, adoraram, glorificaram, exaltaram o nome do Senhor. Naquele dia a terra tremeu, o arraial dos hebreus tremeram, porque diante do poder de Deus, quem é que consegue se controlar? Se preocupe em não pecar, se preocupe em vir para a igreja para adorar, porque a igreja só é igreja quando a igreja é ocupada, preenchida, sacudida pelo poder e a glória do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa a glória de Deus te pegar aí. Deixa a glória de Deus te pegar aí. Eu já não tenho mais tempo para pregar. Fique em pé. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Eu já termino aqui. Quem quer receber a glória do Senhor na sua vida? Eu sei que você já tem. Moisés já havia experimentado tudo que ele poderia experimentar. Já havia visto o mar vermelho se abrindo, as 10 pragas ferindo os egípcios. Ele viu cordonizes sendo mandada do céu. Ele viu água brotar da rocha. Ele presenciou todos os milagres. Mas aos 108 anos de idade, ele profere em Êxodo 33:18: Senhor, rogo-te que me mostre ainda mais da tua glória. Vem aqui à frente quem quer receber esta oração. A cantora Perla estará adorando ao Senhor. Nós vamos orar ministrando para aqueles que querem receber a bênção. Eu já estarei devolvendo o microfone. Amanhã nós temos escola bíblica dominical. Venha correndo, venha, não perca tempo. Venha, hoje eu estarei orando. Aleluia. Os obreiros estarão orando por cada um dos irmãos.
Quem quer receber da glória do Senhor? Quantos querem receber da glória do Senhor? Isso aqui não é lugar para você ficar conversando, não. Igreja significa, se não tiver a glória do Senhor, apenas ajuntamento, aglomerado para se reunir. Mas se você quer sentir a presença do Senhor, então comece a pagar o preço. Vocês estão aqui 21 dias de vigília, mortificando a sua carne, celebrando Cristo na tua vida, celebrando o ano de 2007 de vitória. Venha à frente, mas venha alegre, venha contente. Você está fazendo uma grande obra e por isso não pode parar. Tem pessoas que não acreditam em você, mas Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Não pare. Oh, aleluia, adora o Senhor, cara. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, eu creio, Senhor, que foi pelo Teu Espírito, e tenho convicção e afirmo sem medo de errar, que é a Tua vontade, que esse povo seja cheio do Teu Espírito. Eu já estou vendo vidas aqui, Senhor, que estão com lágrimas nos olhos, aleluia. A igreja fecha os olhos, vamos orar. Pode ser que na fração de milésimos de segundo que você esteja orando, o Espírito Santo de Deus vai tomar vidas aqui, vão sentir-se impulsionados. E não se escandalize se alguém começar a dançar o poder de Deus, como Davi dançou. Aqui não tem protocolo, não. Pule, grite, exalte o nome do Senhor. Se for de Deus, ninguém pode parar. Sinta a glória e a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Receba. Aleluia. Receba o nome do Senhor Jesus. Quem crê e acredita, levante a sua mão. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar.